Fala aí, pessoal, tudo beleza? Bom, pessoal, com vocês aqui mais um vídeo do Bulldog CDC. No vídeo de hoje, gente, eu vou estar fazendo um top 5, mas vai ser um top 5 que vai ser de agrado de uns e desagrado de outros. Tema polêmico. Esse vai ser o top 5 armas que a Taurus deveria estar trazendo no calibre .40. Mas antes de eu falar esse top 5, deixa eu perguntar para vocês. Vocês já atiraram com um .40? Vocês possuem uma arma em .40? O problema, gente, é que existem muitas pessoas que vivem da síndrome de aceitação. Vivem da síndrome do modismo. O calibre .40 é um calibre que ele não é original. Ele foi um calibre adaptado do calibre 10mm. Estojo encurtado, mesma espoleta, é um calibre que trabalha com excesso de pressão, é um calibre que ele tem a mesma ponta do 10mm, porém encurtado, então por isso ele trabalha com excesso de pressão. Mas ele não serve para defesa. Olha, eu não sou instrutor de tiro, tô longe disso. Tenho vontade de, no futuro, de me tornar um instrutor de tiro. Mas antes de eu querer falar que eu não sei nada. Se eu puder falar pra vocês que eu sei duas coisas, eu sei que eu nasci um dia e que eu vou morrer um dia. Isso eu sei. Somos eternos aprendizes, mas antes de eu querer ensinar, eu quero aprender. E eu sou suscetível a erros. Eu gostaria de ouvir muita opinião de vocês aqui nos comentários. Mas eu vejo que tem muita gente que opina, não, eu vou optar pelo 9mm. Não, o 40 é uma merda. Você já atirou com uma 9? Você já atirou com alguma arma? Às vezes o cara nunca atirou com porra nenhuma. Então, fica complicado escutar um sujeito desse. Não tô aqui para querer dar sermão nem nada, não. O calibre .40 foi um calibre adotado aqui no Brasil para equipar nossas polícias em modo geral. Polícia Militar, Polícia Civil, a Polícia Federal chegou a estar utilizando. E muita gente gostava do desempenho dele, do pancadão. Só que se a gente for falar de uma forma simplificada, por que o .40 ele é tão detestado por muitas pessoas? Eu escuto muita gente falando, eu já escutei pessoas falando, o 40 é uma merda. O 40 não serve para defesa. Não serve. Se você tiver uma pistola em .40 com 10 mais 1, 13 mais 1, 15 mais 1, 16 mais 1, não serve. Eu acho que serve. Tem criminoso que utiliza 40, 9, 38, 357, 380 e calibres menores como o 32 alto, 765, 25 alto, 635, 22. Mas a gente falando em questão de incapacitação, a gente tem que pensar da seguinte forma. O projétil ele tem que ter um diâmetro considerável para causar uma lesão. Não importa se você também tem uma munição, ela é expansiva, é uma munição muito grossa. Na minha opinião, importa onde você está localizando esse disparo, se ele está bem concentrado. Então, sim, um .40 é um calibre que dá para se utilizar para defesa. Mas se a pessoa, eu já escutei pessoas falando, não, mas o 40 é um calibre intimidador. Se você pegar um revolvão desse tamanho aqui, todo cromado, 22, se o cara não souber que é um 22, vai se assustar pelo tamanho. Você está conseguindo inibir aquela agressão pelo fator psicológico.
mas a gente não pode querer se achar só nessa parte. Aí a gente vai chegar num ponto, 40 não serve, o 40 é ruim. O problema do 40 é que ele trabalha com excesso de pressão. 40, ele não é um calibre original. 9mm é um calibre original. 380 é um calibre original. 38 é um calibre original. O calibre .40, ele foi um calibre redimensionado, que muita gente chama de Frankenstein. Ele é o filho do 10mm, que é uma verdadeira patacada. Ele consegue, falando de arma de mão para uso civil, que é permitido sim pelo Sinarme quanto pelo Sigma, o 10mm é mais forte que um 357 Magnum e comporta mais munição. E se vocês forem olhar, o 10mm, se ele fosse, entre aspas, baseado num modelo, pensem na 840, que é 15 mais 1, então é uma capacidade considerável. Só que o .40 é um estojo reduzido, utiliza a mesma espoleta e utiliza o mesmo projétil, só que o estojo é encurtado. É o .40 Smith Wesson. O problema do .40 é que ele vai causar um desgaste excessivo no seu equipamento. Mas vamos lá. Vai causar um desgaste excessivo. Hoje, de forma legal, você vai adquirir tua arma de duas formas no Brasil: Sinarme e Sigma. Se você for um atirador esportivo, você optou por uma 40, eu vou perguntar: você vai todo dia no clube atirar que seja um disparo com a sua 40? Treinamento a seco não está desgastando em nada, tá bom? Você está indo dar um disparo com a sua 40? Uma vez por semana, você vai lá dar um carregador cheio de .40? Uma vez por mês, você dá 50 disparos de .40? Digamos que você esteja efetuando 50 disparos uma vez por mês. Nosso ano tem 12 meses. Façam as contas de quantos disparos você deu. O registro das nossas armas hoje em dia é válido por 10 anos. Multiplica 50 disparos por mês vezes 2 vezes 10. O resultado que der em um ano vezes 10. Ah, mas teve um desgaste. Se você conseguiu atirar com isso tudo, tá ótimo, gente. Tem pessoas que compram uma 7022, uma G2C, um RT85. O cara tá juntando o suado dinheirinho dele. Infelizmente não é todo mundo que consegue estar indo todo dia, ou quase todo dia. O cara indo dar lá 50, 100, 150 disparos. Tem gente que fala que 50 disparos não dá pra nada. Pelo menos você está treinando com o seu equipamento. Se você consegue, você é um ponto fora da curva. Eu teria o .40? Não. Eu já atirei com 40? Já. Eu gostei? Para treinar, para usar no clube, lá eles têm a PT100. Pô, show de bola. Você nota uma diferença no .40 para o 9? Você dando vários disparos. Uma coisa é você estar dando disparos devagar, a pequenas, curtas, curtas, médias e longas distâncias, com 9,40. Só que você atirando devagar não vai ter tanta diferença, e você vai notar uma diferença você dando disparos mais cadenciados. Seja um double tap, seja um 3, 4 disparos seguidos, e você vai notar uma diferença em questão de agrupamento. Bom, já que deu pra gente falar um pouquinho do 40, vamos falar agora desse top 5. Gente, nesse top 5, a primeira arma que eu acredito que ela seria interessante em calibre .40, que infelizmente a Taurus não fabricou ela no Brasil, seria a TS-40. A TS-40 nada mais é do que a TS-9 no calibre .40. Eu acredito que não seria ruim, tendo em vista que tem locais, existem estados onde que o pessoal opta por utilizar o .40.
Aqui no Rio mesmo é muito dividido as armas que a polícia usa. Tem local que ainda é PT-100, 24/7, 640, 840, tem lugar que é TH-40, Beretta PX, Glock G22, G17, Beretta PX 9mm. Então, não estão seguindo um padrão, mas em sua grande maioria o pessoal utiliza .40. Eu acho que a TS9 seria uma boa arma se ela seguir o mesmo desempenho da 9 com o mesmo gatilho. Tá ótimo. Capacidade que eu acho que essa arma teria que seguir em .40 são 15 disparos, já que a TH-40 são 15 disparos. Como segundo modelo, eu acredito que a TX-40 seria muito boa. E eu vou explicar por que eu prefiro uma TX-9, uma TX-40 do que uma TS-9. Eu vou explicar para vocês. A TX-9, TX-40 que não existe, seria a TX-22. Ergonomicamente, eu gosto muito da TX-22. A aparência dela, eu acho muito bonita da TX-22. E a Taurus poderia estar fazendo ela em 9 e no 40. Eu acho que é aquilo. Se eles quisessem fazer uma arma para atender licitação, a trava da TX-22 que fica lateral fica muito mais visualmente aceitável e usual do que aquela do guarda-mato. Imagina você ter que sacar e destravar com o dedo indicador, ou sacar com a outra mão você abaixar. São milésimos de segundo preciosos. Agora, se ela está travada do lado, tem gente que já está acostumada a você sacar e você destravar. Se você estiver apoiando o dedo em cima da trava, não é um desarmador. Então não vai rebater cão, não vai ter nenhum problema. Então eu acho que se a Taurus fizesse a TX-40, seria uma arma bem legal, 4 polegadas de cano, não incomodando o policial que ele vai estar na viatura, arma encostando lá no console, no painel, incomodando no banco. Capacidade, 15 disparos. Na minha opinião, tá ótimo pro .40. E poderia ter uma vantagem. Eu já vi um vídeo onde uma TS9 institucional, o retém do ferrolho era ambidestro. Poderia ser. Eu acho que uma coisa que as armas deveriam adotar nos dias de hoje, elas seriam ambidestras. Porque ela pode abranger um público maior, que são os canhotos, eu sou canhoto, ou o cara que é operador, ele usa a mão direita. Tá com a mão ferida, ele pode usar a mão esquerda, ou numa questão de uma incursão, em vez dele se expor, ele fazer transição de mão, todos os comandos da mão esquerda tá do lado direito, do direito tá do lado esquerdo, ele não perde nada. Então eu acho que uma TX-40 ou TX-9 com retém dos dois lados, retém do carregador inversível, trava dos dois lados, seria perfeito. Terceira arma, G3 Toro 40. Mas por que você acha que a G3 Toro 40 seria interessante? Gente, eu não sou fã da G2C.40. Eu vou explicar por quê. A G2C, ela é o aceitável. Ela é uma 9mm subcompacta, com cano inferior a 3 polegadas e meia. Ela é uma arma onde ela não tem uma ótima precisão para disparos maiores. Mesmo em 9mm, dependendo da munição, pula um pouco. Reenquadramento de alça e massa de mira não é uma coisa rápida, ainda mais para iniciantes. E mesmo em 9mm, na minha opinião, tem uma capacidade reduzida. A 9mm dá para aceitar perfeitamente. A .40, a única coisa que ganha na .40 para mim é aquela cor do ferrolho inox fosco que eu achei da hora.
mas é aquilo, 10 disparos. Tem gente que não gosta de fazer o mais um. Então o cara enche o carregador, então o cara só tá com 10 disparos de .40. É uma arma que vai ter um recuo muito acentuado, baixa capacidade pro calibre, na minha humilde opinião, reenquadramento de alça e massa de mira dificultado, precisão dificultada. Eu não vejo muito sentido. Agora, eu vejo sentido na G340. A G3, ela já é um tamanho convencional. Ela se assemelha muito ao tamanho da G19 da Glock. Com o bumper, se assemelha um pouco às dimensões de uma G43, de uma G19X, de uma G17 em tamanho de cabo com o carregador de 17. Então imaginem uma G3 Toro. Para quem é fã do 40, um gatilho legal, 4 polegadas de cano, dá para portar, dá para poder utilizar para o esporte, vai te dar uma precisão melhor do que 3.3 polegadas de cano, você vai conseguir ter um reenquadramento melhor, e o carregador de 15 para 9 para 40 seria 13, mesma capacidade que uma Glock G23. O carregador de 17 seria 15 disparos em .40. Pronto. Tá aí uma opção para quem é fã do 40 para G3. Agora G2C em .40 não consigo ser fã não. Ah, Douglas, mas eu tenho uma, treino, atiro bem, agrupo bem. Pô, tranquilo. Mas eu não teria uma G2C por questão de dimensão de mão. Para mim ela incomoda um pouco, falando de uma coordenação de uso rápido. Mas é uma arma interessante. O top 4 e 5, eu já vou falar logo qual é. E eu não tenho muito que me estender sobre eles. PT 940 e PT 100. PT 940 já saiu de mercado, assim como a PT 938. A 940 teve ela na cor inox. E pelo que se eu não estiver enganado, existiu ela oxidada. É uma arma com um extensor muito grande para 12 disparos de .40. É uma arma robusta, 4 polegadas de cano, pesada, para uso policial eu não vejo problema. Versão inox e a versão oxidada excelente. É uma arma que 940, na minha opinião, a Taurus poderia ter mantido, assim como a 909, que seria a 949mm. Também vejo que seria excelente. E a PT100, eu ouvi dizer que a PT100 está para sair de mercado. A PT100 nada mais é do que a adaptação da PT92. Ela foi redimensionada para o .40, que já é um calibre redimensionado do 10mm. Então a PT100, ela só peca em uma coisa para mim. É uma arma boa, para quem é fã do 40. Arma pesada, arma robusta, arma confiável. Mas ela, desculpem quem não gostar, é uma bosta em capacidade. Meu único problema com ela é uma bosta em capacidade. 940, bosta em capacidade, não calibre. Eu vou explicar o porquê. Pensa numa G2C, carregador desse tamanho aqui. Carregador de 10 disparos de .40. Se você colocar um prolongador, ela fica isso aqui, 12 de .40. Como é que a 940 é um carregador desse tamanho aqui, ó, com 12? Ambos os carregadores feitos pela Taurus. Dá para caber 15. O carregador de 10 da 940 é isso aqui, que é o que cabe 12 na G2C40. Então, na minha concepção, a 940, ela é terrível em capacidade. Sem aquele prolongador E10, com o prolongador 12. Poderia ser 15 disparos. Na minha opinião, poderia ser 15 disparos.
A PT-100, gente, eu já escutei falarem para mim que antigamente ela era 10 ou 11 mais um, os modelos mais antigos, sem trilho, sem finger grip, com cabo liso, já tinha o desarmador. A capacidade dela era 10 mais um, 11 mais um. Eu já pude pegar na mão, atirar com armas institucionais de conhecidos que são policiais militares e o carregador era 15 ou 16 em ponto .40 para PT-100. Porra, não, eu lembrei, era 16. Um carregador de 16, se você fizer o mais um, 16 mais 1 em ponto .40, PT 92, 17 mais 1, tá perdendo uma munição. Se você optar pelo ponto .40, porra, tá bem na parada. E a gente tá falando de 16 mais 1, não é com prolongador não, é normal. Antigamente, a que eu atirei tinha um ressalto aqui para melhor pega do dedo mindinho, mas não era prolongador de munição. Ah, Douglas, mas você acha que dá para a Taurus estar fazendo a PT-100 com um carregador melhor? Dá. A 940. A PT-100, pensa na capacidade delas hoje, 13 mais 1. 940, 12 mais 1. Gente, a 840 era 15 mais 1. A TH40, que é a evolução da série 800, no caso da 840, 15 mais 1. Tem que ser uma capacidade razoável. Pelo comprimento que ela tem de cano, pelas dimensões dela, dava para poder comportar mais munição. Então, gente, esse seria o meu top 5 armas em calibre .40. E eu te pergunto, qual seria o seu top 5 de armas em calibre .40? Vejo que tem muita gente que fala, não, o 40 não vai ter mais lançamento. Concordo, eu não acredito que vá ter um lançamento exclusivo em .40. Mas a gente pode ver que no mercado, no exterior, tem muitas outras marcas que você pega uma arma potente em .40. Uma grande variedade em .40. Vantagem do 9mm, você encontra uma gama gigantesca no mercado nacional e internacional em modelos em 9mm do que .40. Mas seria legal ter modelos diferenciados no .40, abrangendo todos os gostos. Então esse aqui foi mais um vídeo do Bulldogs EDC. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês forem novos aqui no canal, peço que vocês curtam, se inscrevam, compartilhem com os amigos e me sigam no Instagram. No mais é isso, galera. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e um bom final de semana. Valeu!